Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área e Gafisa é o tema de hoje novamente, tá? Ontem tivemos só um vídeo aqui no canal sobre Oi, inclusive recomendo que assista para não se perder no dia de amanhã, ou tentar lembrar de deixar aqui no primeiro comentário. Claro, nós tivemos ali o vídeo pré-mercado lá da plataforma de Day Trading para segunda-feira. Se você não veio para a plataforma ainda, tá dormindo no ponto, beleza? Olha, deixa o like, se inscreve, compartilha, comenta. Depois da vinheta a gente começa. Vamos lá, é o que tá na tela, hein? Gafisa reverte liminar e mantém aumento de capital antes de assembleia. A operação havia sido impedida na justiça na última semana, a pedido da gestora Ash Capital, que está travando uma batalha ali com a Gafisa, que detém posição relevante na companhia, né? Obteve na tarde do domingo, hoje, a autorização da Justiça de São Paulo para concluir a operação de aumento de capital, que levantou 78 milhões e permitirá a emissão de cerca de 13 milhões de novas ações, aquele preço de 5,89. Né? A companhia conseguiu reverter uma liminar obtida na última quinta-feira pela gestora Ash Capital, que é contra a operação. A gestora disse que a operação é ilegal e que seguirá tentando anular o aumento de capital. O desembargador Azul Manish, o mesmo que havia concedido liminar a Ash, entendeu que a deliberação sobre o aumento de capital não é tema da justiça e que qualquer disputa acionária deverá ser feita por arbitragem. O Poder Judiciário não é competente para solucionar conflitos entre os acionistas que devem ser submetidos à arbitragem nos termos do artigo 52 do Estatuto, escreveu o magistrado, tá? A operação, que custou ali 5,89 por ação aos subscritores, significa uma diluição dos acionistas, que não acompanharão o aumento de capital. Agora a Gafisa possui 51,1 milhões de ações em circulação versus 37,8 até então, com capital social estimado ali em 1,33 bilhão. Ou seja, essas ações saíram basicamente de graça para quem subscreveu, hein? A Ash Capital não acompanhou o aumento de capital. A gestora, por meio de seu fundo Ash Theta, possuía 15,1% do capital da construtora, posição esta que deverá ser diluída a partir de agora. A Infomoney, o gestor Vladimir Timmerman reforçou sua posição de que a operação é ilegal. Segundo Timmerman, a Gafisa não apresentou aos acionistas o parecer do Conselho Fiscal, processo necessário ao aumento de capital para autorizar a operação. Em nota divulgada neste domingo, a Gafisa diz que está segura da total legalidade do aumento de capital e afirma comemorar a decisão da Justiça. Ou seja, quem comprou esse deu bem. E olha, se deu bem para longo prazo, se nós pararmos para pensar, tá bom? Porque, a gente já vai olhar o gráfico daqui a pouco, nós esperamos um pouco de correção, mas ainda assim é uma operação que está custando de graça, né, para quem subscreveu, né? As ações que já foram emitidas e distribuídas aos subscritores já valerão para a AGE, marcada para segunda-feira agora. Com isso, o mapa de votação será alterado e deverá favorecer os investidores que acompanharam o aumento de capital. Na pauta da AGE, a Ash do gestor Vladimir Timmerman tenta cancelar o aumento de capital e trocar a administração da Gafisa. Isso que trouxe bastante briga, né? E aí tem o caso que na noite da terça, a Gafisa havia oficializado esse aumento de capital, pouco mais da metade do que foi indicado ao mercado no fim de novembro, né? 78,1 milhões. A intenção era ampliar o montante em 150. Após o anúncio, a Ash criticou a decisão. Ao promover o aumento de capital, a Gafisa atropelou a prerrogativa da AGE, marcada para 9 de janeiro, segunda-feira agora, de deliberar sobre essa decisão. O aumento de capital gerou incômodo na Ash por entender que a iniciativa não foi discutida com os acionistas minoritários. Na avaliação de analistas, há uma insatisfação do fundo com a maneira que o empresário Nelson Tanuri, que é acionista de referência da Gafisa desde 2019, vem influenciando na companhia. Em resposta a Ash, naquele mesmo dia, a Gafisa refutou o argumento, diz que a empresa está atuando dentro da legalidade, qualquer outra posição é meramente especulativa e com intenções duvidosas. Isso é a voz da razão aqui, aparentemente, né? E aí o início dessas desavenças entre o fundo e o management da Gafisa ocorreu no último dia 25 de novembro. Nem é algo tão novo assim, quando o Conselho de Administração da Gafisa aprovou o aumento de capital de 150 milhões de reais. No dia 30 do mesmo mês, a Ash pediu a convocação de uma AGE para questionar os rumos da empresa e cancelar o aumento de capital. Além disso, há pedidos também para a responsabilização judicial contra os administradores e membros do Conselho Fiscal da companhia pelos prejuízos causados à Gafisa entre 2019 e 2022. Também solicita a destituição dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, além da eleição de novos administradores. Em uma briga que envolveu a CVM e a Justiça de São Paulo, então, a Gafisa conseguiu manter a sua data proposta para a AGE no dia 9 de janeiro, que ocorre depois do aumento de capital. No entanto, a própria CVM já havia recomendado à Gafisa que esperasse a AGE
antes de homologar o aumento de capital. A AES também questiona a emissão de uma debênture conversível em ações de 245 milhões de reais, mas esta também deverá ser resolvida em uma arbitragem, conforme o estatuto da Gafisa, né? E aí eles tocam no assunto mudança de rumo aqui. Enquanto a disputa segue nos tribunais, CVM e a Assembleia, a Gafisa tenta sair de uma crise que vive desde meados da década de 2010, quando sofreu aquele takeover hostil do fundo GWI, do polêmico investidor sul-coreano Moo Hak-yu, que assumiu o controle da construtora em 2018 e chegou a montar a posição de 50,17% meses depois. A gestora do fundo na companhia é avaliada como desastrosa. Relatos da época apontam que no início de 2019, ele operou alavancado, é conhecido como o rei do termo por causa do gosto por essa operação, com 33,6% dos papéis da Gafisa como garantia. A estratégia não deu certo e a posição do investidor coreano acabou indo a leilão na bolsa, no que no desenrolar da lambança tornou Nelson Tanuri o acionista de referência da empresa. Essa complexidade da Gafisa fez chegar atrasada na reestruturação que as construtoras passaram nos últimos anos, avaliam analistas. Sob este cenário, Henrique Blecher, que é o CEO da Gafisa, tenta prosseguir com os planos de desalavancar a companhia, que encerrou o terceiro TRI de 2022 com dívida líquida de 1,4 bilhão de reais, tá? Nesta direção, a empresa, né, anunciou no apagar das luzes do ano passado a venda de sua participação no Hotel Fazano Itaim, em São Paulo, por 330 milhões, sendo 246,6 milhões em dívidas, o que garante um spread positivo à Gafisa, uma vez que a empresa comprou a fatia de 80% do empreendimento por 310 milhões em 2020. O comprador foi o fundo Albali, que atualmente possui um patrimônio líquido de 368,8 milhões, segundo a Ambima. Do ponto de vista fundamentalista, por fim, a venda deverá oferecer fôlego à alavancagem da Gafisa em um cenário de aperto para as empresas de construção, que é um setor complicado. E eles lembram que o JHSF é um concorrente, né? E aí, obviamente, fica aquela grande questão, pô, será que Gafisa corrige mais? Afinal, você tá aqui nesse vídeo para isso, né? Gafisa, que saiu lá dos 6 e pouquinho, para bater ali os seus 33, corrigiu, e olha que bonitinho, né? É o que eu falo, o gráfico ele está presente em tudo, por mais que alguns teimosos por aí insistam em não enxergar. No gráfico de 60 dá para enxergar até melhor, né? Olha lá o que Gafisa fez, hein? Uma porrada de alta, ainda mais com alguns repiques, inclusive, né? Repiques em regiões anteriores de suporte, continuou porrada, fez repique, continuou porrada, fez repique, continuou porrada, fez repique, região de suporte. De novo, isso aqui foi muito, muito pontual. Foi aquele dia que bateu 35% de queda e voltou praticamente para o 0 a 0 e positivando no intraday, tá? Rompeu 22,14, que era a região de resistência, depois de 2 pregões, brigando naquele patamar. Buscou ali a linha de tendência de baixa, mostrei isso nos fechamentos diários, tá bom? Olha lá o gráfico diário como fica bonito. E agora, faz um repique um pouco mais agressivo, de volta lá no 22,14, não tocou de fato, mas é a região de suporte, tá bom? Então, Gafisa, agora com o aumento de capital voltando à tona, vamos ver, eu não vou nem ousar aqui tentar adivinhar uma direção, mas vamos ver como é que o ativo se comportará agora com a volta do aumento de capital. Será que esse repique no 22,14 foi só para pegar fôlego e voltar ali para os 40, 53 reais, por exemplo? Lembrando que 53 reais, na minha opinião, é o preço-alvo do ativo agora, na minha opinião, não é recomendação, tá? Falei sobre isso no último vídeo de Gafisa que eu fiz por aqui. Beleza? Deixa suas opiniões aí nos comentários, só para dar um resumão aí para domingo para vocês. Aumento de capital da Gafisa volta à tona. Não esqueça de virar membro aqui do canal, plataforma de day trading, links variados na descrição. Amo vocês, partiu!